E agora nós vamos para o nosso último vídeo, em que nós vamos comentar a relação do legislativo ou do parlamentar com outros atores governamentais, especialmente com aquele com o qual o legislativo mais dialoga, que é o poder executivo. Bom, primeiramente, quando a gente fala poder executivo, você tem uma ideia de um bloco monolítico. Você tem uma ideia de alguém personificado no chefe do executivo e que tem uma ideia única sobre vários projetos. Não é assim. Na prática, o poder executivo está mais para um polvo do que para um bloco de pedra. Então, muitas vezes, não existe a posição do poder executivo, existem as posições do poder executivo. Claro que, por uma questão até de racionalidade, existem muitas estruturas feitas para unificar ou, pelo menos, trazer uma posição coerente por parte do poder executivo. É para isso que serve, por exemplo, a Secretaria de Governo, é para isso que serve a Casa Civil. Em geral, são órgãos que trazem as contradições que existem dentro dos vários órgãos do Poder Executivo para bater o martelo e dizer qual vai ser a posição do governo acerca daquela matéria. Mas não estranhe, inclusive, de ver situações em que a Secretaria de Governo dá uma posição e depois vem outro ministério tentar dissuadir você daquela posição que o governo já externou. E aí, claro, você tem que saber como se posicionar e qual posição você levar em conta, sempre atentando à sua coerência ideológica e partidária. Então, não enxergue o poder executivo, como eu disse, como um bloco monolítico. Saiba que o poder executivo está mais para um polvo e que muitas vezes os braços do polvo estão brigando entre si. Ele tem uma cabeça que vai dar uma decisão, mas sempre vai ter algum braço que vai ficar ali com uma atuação um pouco dissonante. Para também trazer uma orientação, é que existe a figura da liderança do governo. Existe a liderança do governo no Senado, que é um senador escolhido pelo presidente da República. Existe a liderança do governo na Câmara, que é um deputado de confiança do presidente da República. Existe também a figura da liderança do governo no Congresso, que é para atuar naquelas matérias de competência bicameral do Congresso. Por exemplo, é a liderança do governo no Congresso que vai tratar de questões orçamentárias, de questão de análise de vetos, etc. Você vai lidar, basicamente, com esses líderes. O líder do governo na Câmara, o líder do governo no Senado, o líder do governo no Congresso. Na esfera distrital, você também vai ter a liderança do governo na Câmara Legislativa. Na esfera estadual, a liderança do governo na Assembleia. Então, claro que muitas vezes você vai dialogar diretamente com o Poder Executivo, mas também é muito comum que esse diálogo com o Poder Executivo se dê por intermédio da liderança do governo. Agora, uma outra questão importante é você ter o cuidado de ter essa interação também com outros atores governamentais. Por exemplo, o Poder Judiciário é um ator bastante relevante. O Poder Judiciário, ele tem representantes que falam em nome dele na sua interlocução com o Poder Legislativo. Não só o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, as Forças Armadas, os militares estaduais, todos esses possuem assessorias parlamentares que vão lá, estão dentro do Congresso, estão dentro do Poder Legislativo, trazendo as suas posições, fazendo lobby por uma ou outra posição. O lobby em si, ele não é uma coisa ruim. O que é ruim são os atos de corrupção. O que é ruim são os atos de conflito de interesses. Mas, por exemplo, até você tem várias empresas privadas e várias consultorias privadas especializadas em acompanhar o funcionamento do Poder Legislativo. E você tem também pessoas especializadas em representar grupos de interesses perante o Poder Legislativo. Mas voltando ao foco da questão da atuação na sua interação com outros
atores governamentais, você vai ter que ter cuidado com o poder judiciário para saber como lidar com ele. O poder judiciário, em geral, ao contrário do executivo, que tem uma atuação um pouco mais despachada e até um pouco mais oficial e institucionalizada, a atuação de negociação e de interação com o poder judiciário, às vezes ela tem que ser um pouco mais cautelosa. Existe todo um ritual para você se dirigir ao poder judiciário. Por exemplo, quando um membro do poder judiciário vem visitar o parlamento ou vem negociar com você um determinado projeto de criação de cargos no judiciário, de alguma matéria de interesse do poder judiciário, você tem que ter aquele feeling, você tem que ter aquela noção acerca, inclusive, de algumas características que são típicas do poder judiciário. Por exemplo, em geral, claro que é um pouco um estereótipo, mas esse tipo de estereótipo não nasce do nada. Claro que, em geral, os membros do Poder Judiciário são bastante vaidosos, então você trazer toda aquela mesura, tudo, pode parecer um pouco over, mas faz parte da cena, faz parte do jogo político. A mesma coisa com os membros do Ministério Público, especialmente em matéria penal, você vai ter muitos membros do Ministério Público, associação de procuradores, associação de promotores, querendo influenciar, querendo reuniões. Você vai para a reunião, você ouve às vezes mais do que fala, você tenta não dar uma posição peremptória se você não a possuir, até para não gerar aquela questão da quebra de acordo. Mas você tem que ter bastante cuidado, essa talvez seja a minha maior preocupação, você tem que ter bastante cuidado dentro do Poder Legislativo e dentro do Congresso com a possibilidade de captura pelas corporações. Porque, infelizmente, nós estamos num cenário em que, no Brasil, as corporações elas têm bastante poder de barganha, bastante poder de negociação e, às vezes, parecem ter um poder maior do que efetivamente têm. Basta você ver sindicatos de servidores públicos, você vê associações de policiais, por exemplo, elas sempre estão dentro do legislativo, pressionando, fazendo barulho, às vezes literalmente. Mas aqui vale a mesma advertência que eu fiz para você em relação às redes sociais. Você tem que ouvir esses atores governamentais, esses atores políticos, até para sentir a temperatura. Mas você não pode virar refém deles. Você tem que ver, por exemplo, sindicato dos servidores é contra um determinado projeto, é radicalmente contra, etc. Tá, mas o que você tem que se perguntar? Primeiro, esta é a minha base eleitoral? Ou não? A minha base eleitoral espera de mim justamente que eu me posicione contra esse interesse corporativo. Ou qual é a reverberação que essa posição desse sindicato vai ter perante o resto da sociedade? A gente sabe que existem perante a sociedade sindicatos e sindicatos. Existem sindicatos que são mais bem vistos e sindicatos que têm uma maior resistência na sua relação com a sociedade. Então você tem que saber, inclusive, levar isso em conta na hora de se posicionar. É um pouco mais sensível a sua relação com atores que têm poder decisório nas mãos. Por exemplo, membros do Ministério Público, polícia. Muitas vezes parlamentares têm temor ou receio, por exemplo, de contrariar o Ministério Público, de contrariar o Tribunal de Contas, de contrariar a polícia, porque tem, com o perdão da expressão, o rabo preso e tem medo de serem indiciados, de serem processados, de o Ministério Público começar a ter uma atuação mais decisiva contra eles. Qual é o melhor jeito de não cair nessa armadilha? Não tendo o rabo preso. Qual é o melhor jeito de não cair nessa armadilha? É atuando de maneira ética, é atuando dentro sempre dos limites da licitude. Por isso que a gente teve aquele nosso vídeo sobre ética e decoro parlamentar. É aquela questão, se você está na dúvida se um procedimento é correto ou não, é hora de repensar, é hora de analisar. Porque se você está na dúvida se aquilo é ético ou não é muito provável que aquilo tenha pelo menos um conflito de interesses. Se você não tem essa situação de temor,
Você pode negociar com o Ministério Público, com a polícia, com o Tribunal de Contas, numa posição de maior igualdade de condições, sem precisar se submeter, por exemplo, a isso. Então, você tem que mapear para saber quais os interesses que você vai levar em conta. Por exemplo, na sua atuação perante o Poder Executivo, é claro que você tem que levar em conta a sua coerência ideológica e o quadro partidário. Por exemplo, se você é de oposição ou se você é de situação, muda tudo na hora de pegar um projeto de lei, por exemplo, para relatar. É sempre mais fácil ser apoiador do governo. Do ponto de vista político, se tiver 0-0 e você pudesse escolher em tese ser oposição ou ser situação, é mais fácil ser situação. A não ser algumas situações específicas. Por exemplo, um governo muito rejeitado pela população. É claro que, em tese, é sempre melhor ser situação do que ser oposição. Até porque na situação você tem todo o poder do governo, por exemplo, para de repente encampar um projeto de lei seu, para poder dar aquele apoio, para poder fazer o projeto andar. A não ser algumas situações muito específicas. Por exemplo, algum governo que seja muito mal avaliado, que tenha realmente uma rejeição muito grande, aí você termina capitalizando um pouco o fato de ser oposição. Mas então, em tese, é sempre melhor ser situação do que ser oposição. Mas você, como parlamentar, a sua dependência em relação ao governo é você quem constrói. Você pode construir uma atuação parlamentar bastante sólida, uma atuação parlamentar bastante visível, sendo oposição. Isso tudo vai depender de como você vai se posicionar. É claro que aí vem primeiro uma questão partidária e ideológica, para depois você verificar o que é melhor do prisma individual. Quer dizer, se o Novo faz parte da base de apoio daquele governante, aí a situação é uma. Se não, se está no espectro de oposição, claro que a situação vai ser outra. Mas em qualquer uma dessas situações, você não pode também ignorar o governo. Uma coisa é como você vai se posicionar do ponto de vista oficial, ser oposição ou ser situação. Outra coisa é adotar uma postura de radicalismo e, por exemplo, dizer que não vai nem negociar. Como eu disse, dentro do parlamento não dá para não negociar determinadas coisas, não dá para não ter negociações políticas, não dá para cortar o canal de comunicação com o governo, por exemplo. Você pode ser um parlamentar de oposição e, mesmo assim, sentar para negociar com o governo, sabendo no que você pode ceder e no que você não vai poder ceder, não vai poder negociar. Nesse sentido, inclusive, se você por algum acaso não se sentir muito à vontade para negociar diretamente com o governo, você pode fazer essa negociação via lideranças. É claro que quando eu uso o termo negociação, eu estou partindo de um pressuposto. Eu estou partindo do pressuposto da licitude absoluta da conduta. Quando eu falo de negociação, eu não estou falando de uma negociação com bases espúrias ou com valores ilegais. Estou falando de negociação no sentido político bom do termo, olha, eu vou ceder em tal ponto para você ceder em tal aspecto e a gente conseguir construir um consenso. Mas outro ponto que é decisivo na sua atuação com outros atores governamentais é a questão orçamentária. Você, como parlamentar, você, na qualidade de parlamentar, você vai ter direito a determinadas verbas orçamentárias ou a alocação de determinadas verbas orçamentárias que, bem utilizadas, podem fazer uma diferença grande, podem fazer uma diferença brutal para a vida da sociedade. Você, por exemplo, pode pegar uma relatoria de um orçamento, e aí você vai ter realmente um poder gigantesco nas mãos, mas é relativamente raro que isso aconteça para um parlamentar que não tem uma ligação muito estreita com o governo, por exemplo, ou que já não tem uma experiência muito grande. Mas você, no seu trabalho de formiguinha, no seu trabalho de parlamentar, você tem direito a, por exemplo, às emendas individuais e às emendas de bancada no orçamento. O que é cada uma dessas figuras? A emenda de bancada é uma emenda que uma determinada bancada de um Estado
pode fazer ao orçamento para destinar verbas a determinadas obras que são, digamos assim, suprapartidárias. Então, por exemplo, você tem a construção de um viaduto, a construção de uma escola ou a construção de um hospital para o tratamento do câncer. Muitas vezes há a reunião das emendas de bancada para que sejam destinados recursos a essa obra pública ou a essa dotação orçamentária. Além disso, você também tem o direito às chamadas emendas individuais. O que são as emendas individuais? A possibilidade de você manejar determinada parcela dos recursos orçamentários para destinar a dotações orçamentárias específicas. Por exemplo, parlamentares que têm uma atuação forte na área de educação costumam usar as emendas individuais para a construção de escolas, a contratação de professores. É aquele pedaço do orçamento que você pode individualmente tentar direcionar para um lado ou para o outro. Parlamentares mais atuantes na área de inovação e de empreendedorismo podem fazer destinação de recursos para um determinado curso de aprofundamento, de iniciação em startups, etc. Então, você pode usar essas emendas individuais, você deve usar essas emendas individuais com bastante parcimônia e de forma bastante coerente com o que você quer fazer de bem para a sociedade. Inclusive, em relação a essas emendas individuais, uma parcela delas são emendas impositivas. O que são as emendas impositivas? São as emendas que o governo é obrigado a executar. Porque você sabe que o orçamento brasileiro, ele em geral é um orçamento meramente autorizativo. Quer dizer, quando a gente diz que o orçamento da saúde é, sei lá, vou chutar valores, que o orçamento da saúde é de 20 bilhões, isso não quer dizer que o governo, ao final do exercício financeiro, vai ter gasto 20 bilhões. Ele pode gastar até 20, mas ele pode gastar 20, pode gastar 19, pode gastar 18, pode gastar 17. O orçamento no Brasil, em geral, ele é um orçamento de caráter autorizativo, mas não impositivo. Um orçamento impositivo é, por exemplo, o orçamento americano, em que se o Congresso aprova 20 bilhões para a área de saúde, o gestor está obrigado a executar financeira e orçamentariamente 20 bilhões. Se ele não gastar isso, ele tem que ir para o Congresso explicar por que não gastou. O orçamento brasileiro, como eu dizia, ele é em regra autorizativo, mas tem um pedacinho dele, mais precisamente um pedacinho equivalente a 1% da receita corrente líquida do ano anterior, que é para as emendas impositivas. Esse 1% é distribuído entre os parlamentares e é uma espécie de cota que você pode destinar a um determinado projeto. E a não ser que aquele projeto seja completamente inviável, o governo é obrigado a fazer a execução financeira e orçamentária daqueles valores. Então veja, você tem na sua mão as emendas de bancada, que aí você vai ter que negociar com os outros parlamentares do seu estado. Você tem as emendas individuais, que aí depende da sua atuação, claro, sempre de maneira concertada e harmônica com a atuação partidária. E dentro dessas emendas você tem as emendas de caráter impositivo. É claro que aí você vai ter que fazer uma escala de prioridades para poder você verificar qual é a emenda qual é o projeto que você vai priorizar na emenda impositiva, na emenda individual e na emenda de bancada. Tudo isso você tem que fazer um planejamento, inclusive é muito comum que haja dentro da assessoria, algumas pessoas mais focadas na atuação legislativa, outras pessoas mais focadas na atuação orçamentária. Mas quem for atuar na área orçamentária tem que ser alguém que preencha 3 requisitos: conhecimento técnico da matéria, alguém que seja da sua estrita confiança e alguém que tenha uma conduta ética incontestável.
porque essa matéria orçamentária, muitos parlamentares bons já se deram mal por conta de malversações orçamentárias de questões de emendas individuais ou de emendas impositivas. Tá ok? Então esse é um panorama da sua atuação com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com o Judiciário, com as corporações e especificamente no Poder Executivo nas matérias orçamentárias.